E aí você fica mais uma vez de pé. A igreja é tipo isso, a aeróbica de Deus. Você senta e levanta, você não tem aqui aquele não, aquele dinâmico. Amém? Eu fico me impressionando porque ele aparece no segundo versículo que é escrito no capítulo de Gênesis 1, e ele não aparece estático, ele aparece em movimento. O Espírito de Deus se movia. Então, crente tem que se mover. Pode ficar quieto, quero orar agora, tá bom? Senhor nosso Deus, te louvo, Pai, porque certamente nessa noite o Senhor já reservou uma palavra para ser, vai compartilhada e entregue a nós, seus filhos. Usa da instrumentalidade do teu filho, do vaso que vier, Pai, para que o Senhor possa falar ao meu coração. E aquilo, Senhor, que abria a inteligência, quando o Senhor não me permitia acertar, certamente eu espero que o teu Espírito Santo transforme, e eu entenda e eu pratique a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Continua abençoando o teu filho. Nós repreendemos toda a tentativa do inimigo de criar represália para aqueles que têm o Pai chamado e a direção da tua palavra. Guarda ele, a sua família, a sua esposa, meu Pai. Cuide de tudo aquilo que que faz a partir da vida dele. Tanto a sua família, meu Pai, o seu trabalho, que tudo continue nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí. Graças e paz do Altíssimo. Amém. Que Deus possa estar abençoando aos irmãos e às irmãs nesta noite. E quero compartilhar com todos a felicidade de estar nesta casa de oração, aonde desde pouco tempo, inclusive eu conversei com o pastor, eu pude observar a seriedade com que a obra de nosso Senhor foi feita. Estamos muito felizes de várias oportunidades, né, de estar em outras casas, mas essa aqui realmente ela tem uma diferenciação em relação às outras. Aqui realmente a seriedade ela é visível. E é disso que a obra do Senhor realmente precisa. De pessoas sérias, de pessoas comprometidas com aquilo que é a obra dele na mão. Amém? Eu havia recebido o convite do pastor Jesus na semana passada para fazer essa ministração de hoje, essa noite. E eu havia dito que estava tudo prontinho, como estava. Só que, como sempre acontece, o Senhor fala assim: não é isso que eu quero que você fale. Eu estou aqui para obedecer, não fazer o que eu quero, eu vou fazer aquilo que eu quero. E a palavra que ele me deu ali, por incrível que pareça, ela é uma continuidade daquilo que foi dito até o momento. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 6. Quem achou o amém? Amém. Todos acharam. Diz assim, irmãos: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém comunicarmos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite
naquele dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Amém? Amém. Então, essa foi a palavra que o Senhor acabou me dando nessa noite, para mim, com tudo aqui pronto para falar. E eu quero começar a mensagem dessa noite, que aquilo que ele me mandou fazer é que eu conversasse com vocês. Então, hoje vai ser uma conversa. Mas que tipo de conversa? Acerca daquilo que é o risco que nós estamos correndo dentro das próprias igrejas, concernente às ações do inimigo. Mesmo nós estando diante da palavra, nós temos a presença do inimigo dentro da igreja. Às vezes a pessoa fala assim: poxa, mas isso não pode acontecer. Não, eu não creio nisso. Creio nisso. Mesmo a igreja estando em espírito e verdade, os irmãos estão em comunhão, o Espírito Santo se movendo, ele se move. Quem está entre nós é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas eu devo dizer, eu não posso esconder isso, que o inimigo ele também faz a ronda dele nas igrejas. E sabe por quê? Porque, infelizmente, as igrejas que nós temos atualmente, mesmo 99% das pessoas estão em liberdade por causa de 1% ou 0,0% deixa uma brechinha. E é nessa brechinha que vai vir e começa a trabalhar para tentar desordenar tudo aquilo que é muito justo a maioria das pessoas. Então, o indivíduo está presente nas igrejas, está. Só que ele só se manifesta se ele encontrar brecha em algo. Se ele vem, ele percebe que ninguém está dando brecha, ele para mim não dá aqui, ele quer ir agora. Mas ele fica à espreita. Esse é o papel dele. Eu conversei com o pastor Edil ontem à noite, uma conversa bem informal, e nessa conversa falamos de um pouco e podemos expressar também alguma coisa da palavra. E realmente as pessoas elas têm que estar imbuídas da seriedade com que elas têm que estar diante de nosso Senhor. Senão, não vai dar nada. Infelizmente, atualmente, os tempos são trabalhosos, segundo a palavra diz, nós temos uma responsabilidade muito maior do que os demais, que não tem, de repente, uma missão, não tem um ministério. Nós temos que ser a diferença. Não podemos ficar olhando o que o outro errou, porque todos nós erramos. Todos nós erramos. Não há perfeição. Perfeição. Então, por mais que nós estejamos diante da palavra, nós somos também humanos. E como humanos, podemos errar. Agora, como cristãos, temos que ter sim o discernimento para que toda vez que observarmos que nós erramos, nós temos o humilde o suficiente para reconhecer do Pai que nós erramos. E é nessa hora que nós temos que cair de joelho, botar a cara no top e pedir misericórdia ao Senhor. Fazer com que eu possa descer a casa do oleiro, porque eu errei diante de ti. É dessa forma que o cristão tem que agir. O cristão, ele não pode, em um dado momento, ele se achar o bonachão, o melhor. Ele pode até ser. Mas por uma questão de ética, nós temos que ser sempre aquele que diz assim: eu sou o menor de todos. Porque eu sou assim. Eu sou o menor de todos. Se alguém quer me ver, basta para o chão. Por favor, vai para o chão. Vai para o chão. Vê se alguém me vê no chão aí. Vai ver poeira, né? Pois é. Nem através da poeira você me vê. Eu sou muito pequeno. É dessa forma como o cristão deve ser. Porque, sendo pequeno, o Senhor é alto. Glória a Deus. Mas a conversa, né, eu queria falar uma coisa no início, logo dizia. A igreja em si,
não é um lugar, e sim um estado do Espírito, onde a igreja somos parte do corpo do verdadeiro Filho de Deus vivo, que é o nosso Jesus Cristo. Então, que esse pensamento possa, de alguma forma, vocês virem visualizar, porque esta é a realidade. A igreja, como nós conhecemos, chão, parede, nada disso tem valor nenhum se as verdadeiras igrejas não estiverem incluídas de realmente serem igrejas diante do nosso Senhor. Tá? Então, a palavra em João 9:39 diz assim: então Jesus disse: eu vim para o mundo para dar vista àqueles que são cegos no Espírito, e para mostrar àqueles que pensam que veem que são cegos. Então, mais uma afirmativa daquilo que nós temos que ser. E que o inimigo, quando nós achamos que nós somos espertos demais, sabemos demais, podemos ter até o conhecimento, que não é muito, mas quando Satanás vê, observa que nós estamos com essa soberba, ele aparece trabalhando. Tá bom, irmãos? Eu trouxe aqui um artigo, inclusive também conversei com o pastor Edito ontem, sobre a Ellen White. E eu achei interessante um trecho aqui, que ele diz de forma muito clara o risco, que aí agora vamos dar no papo, na conversa, que estou mandando com vocês. O risco a que nós estamos submetidos quando deixamos brechas. Diz assim, no livro A Grande Esperança de Ellen White, na página 24, o subtema perigo diz assim: ninguém enfrenta maior perigo do que aqueles que negam a existência do diabo e seus anjos. Muitos dão atenção às sugestões deles, enquanto supõem estar seguindo a própria sabedoria. À medida que nos aproximamos dos fim dos tempos, quando Satanás atuará com todo o poder para enganar, ele espalha por toda parte a crença de que não existe. Ele costuma ocultar a si mesmo em suas ações. O enganador receia que alguém corrija suas táticas. Para disfarçar seu caráter, ele induz a pessoa a representá-lo de maneira que provoque apenas ridículo e desprezo. Ele se agrada quando é representado como grotesco, repugnante, metade animal e metade homem. Agrada-se de ouvir seu nome utilizado em piadas e brincadeiras. Pelo fato de que ele disfarça com perfeita verdade, é que tantas vezes pergunta: existe realmente tal ser? Sendo que Satanás pode facilmente controlar a mente daqueles que estão inconscientes de sua presença. A palavra de Deus nos revela as forças secretas e permite que estejamos vigilantes. Então, irmãos, o que vem ocorrendo atualmente? Que eu tenho observado. Absolutamente o bispo é meu nome, né? É bispo. Então, nós vamos observar. As pessoas estão relaxando naquilo que deveria ser vigilância. As pessoas vão para as igrejas pensando assim: não, eu sou crente, mas no tempo eu sou crente. Não, que hoje eu vou chegar e vou pisar na cabeça do diabo, aquela roda. Satanás está rindo disso. Porque o pisar não é um pisar. E as pessoas fazem brincadeiras e tal. E com essas brincadeiras acabam abrindo brechas, se descuidando naquilo que deveria ser a vigilância na torre, como diz a Rosa Tavares, verificando tudo que está à volta e pensando que não, Satanás existe, coitado. Ele é um derrotado mesmo e acaba que nessa crença de ele é um derrotado, mas a gente mais ou menos assim, fala assim: não é derrotado por nada, não vai acontecer nada. E quando menos espera, leva um tombo. Por quê? Porque simplesmente se descuidou. Satanás ele age dessa forma. Então, da mesma forma como ele está nas igrejas, averiguando se algum crente está realmente dando brecha. Quem quer ter a oportunidade, por exemplo, de ver uma igreja e ver do nada um irmão se levantar e falar
coisas desconexas em relação à palavra. Mas o que houve? O cara levantou e começou a falar uma coisa de besteira, um monte de às vezes não tinha nada a ver. É Satanás agiu naquele e deixou uma brecha naquele momento. Por isso é importante, irmãos, de nós estarmos na igreja, chão, parede, teto, culto, altar, mas não somente focados naquilo que é a construção. Nós, enquanto igreja, verdadeiramente, temos que estar orando e vigiando o tempo todo. Da mesma forma como nós temos, com certeza absoluta, o Espírito Santo nas nossas vidas, Satanás, ele não está em nós, mas ele fica de longe, escondido em cantinhos qualquer, esperando o momento que ele, que tem que estar vigiando o tempo todo, se descuidar. Então, dá aquela sonequinha, está tranquilo, ele vai se achar. Tá? Uma outra coisa também que preocupa, é que o Senhor vem pedindo e tocando o tempo todo para falar. A questão das pessoas que vêm nas igrejas, não quero dizer que as pessoas são membros ou não, mas as pessoas que vêm às igrejas começam a congregar, fazem parte, aparentemente, do corpo de Cristo, está todo mundo em comunhão, todo mundo junto, e de repente, por um aborrecimentozinho, de nada. Pega, se levanta, vai embora, muda a situação, pensa assim, não preciso dessa igreja. Ou quando não, chega, se aborrece com o pastor, se aborrece com o presbítero, se aborrece com o filho, se aborrece com o irmão, e fala assim, eu não sou mais eu lá fora, eu vou em outro lugar. Só que se esquece que a própria palavra diz que nós temos que ter fidelidade àquele, tipo, ele que é o responsável pela casa, porque na hora do ai, ui, quem está fazendo o ritual, quem é? É o pastor. Então não existe independência de quem quer que seja. As pessoas que vêm à igreja achando que não precisam de ninguém, elas estão sozinhas. Não adianta vir à igreja e se colocar debaixo da capa do pastor, congregar e depois ficar correto em outra igreja, porque não vai conseguir arrumar nada, porque está indo contra a palavra. Está havendo o quê? A falta de fidelidade espiritual. Então, isso também nós temos que ter consciência. A própria palavra diz que nós temos que ter fidelidade. Nós devemos obedecer ao pastor, porque é ele que é o responsável por apacentar as ovelhas. É ele que vai ter que justificar e dar contas ao Pai se alguma das ovelhas se perderem. Ele é o culpado. A ele foi dado a autoridade, enquanto Jesus não volta, que é o verdadeiro pastor. Então, a ele é que vai ter que chegar e testar contas. Então, de nada vai adiantar as pessoas chegarem nas igrejas e falar assim, não, eu vim aqui, eu vou lá e eu estou bem. A palavra diz que nós temos que chegar no local e congregarmos com fidelidade, porque é comunhão, sendo parte do corpo de Cristo, que nós conseguimos a vitória junto a Ele, segundo a palavra dele. Amém? Amém? Não, se eu falei algo errado, por favor. Mas não adianta. E o que nós observamos no dia de hoje é exatamente isso. As pessoas com falta de fidelidade espiritual. Pessoas que não querem ser título. Não vivem com ele, pastor, comigo, Cristo. Não. Vivem com a palavra. Vivem com aquele que se sacrificou na cruz do Calvário e que nos permitiu estar aqui no dia de hoje. Então nós temos que ter esse vínculo espiritual, essa responsabilidade, esse respeito, esse temor por aquele que sacrificou por nós. É isso. Um outro problema também que surge no dia de hoje, que em paralelo a essas, vamos dizer, desistências demandadas, e que vem surgindo muito, está crescendo muito. Aqueles que se intitulam crentes desigrejados. Eu não ia falar sobre isso hoje. Eu tenho que falar. O crente desigrejado. Alguém já ouviu falar sobre isso? Quem acessa a internet, se botar lá
crentes desejados, existe uma multidão de crentes desejados. Pessoas que se intitulam crentes, logicamente evangélicos, cristãos, são evangélicos, e falam assim: eu não vou mais à instituição igreja, esse é o termo. Eu não piso mais naquilo que é a instituição igreja, porque eu não concordo com o que o pastor fala. Eu não acho que eu devo dar ajuda nenhuma. Eu acho que eu estando em casa, eu posso fazer a obra. E eu pergunto: aonde está escrito isso na palavra? Pelo que eu sei, a igreja primitiva, ela se reunia todos os dias. Podia ser uma casa, podia ser uma tumba, podia ser uma caverna, mas eles se reuniam todo santo dia. E aonde há uma multidão se reunindo, ali é igreja. Então, como é que uma pessoa pode dizer que igrejar e querer fazer o Senhor de forma aleatória? Não existe. Porque a obra ela só sai quando estamos em comunhão. Então, fica mais uma alerta que esses que se intitulam de crentes desejados, nada mais estão fazendo o papel que o inimigo está querendo. A função do Satanás é o quê? Ele sabe louco da palavra como ele é. Aliás, ele sabe muito. Não há nessa terra que fala mais que ele. Satanás sabe tudo. Cada ponto, cada vírgula, cada centro, ele sabe tudo. Só que a missão dele é o quê? De matar e tentar envergonhar aquilo que é o nosso Senhor. Então, quando ele começa a incutir nessas pessoas que estão deixando brechas, de que elas podem ser independentes, olha o que eu acabei de dizer aqui. É como ele age, causando desunião, dissensão, discórdia, vergonha. É isso que ele quer. Esses desejados, eles têm, se eu for falar aqui, se eu for enumerar, porque eles alegam, e é a segunda palavra, que não deve ter, eu ficaria até amanhã de manhã falando. Mas eu trouxe aqui somente 7 motivos. 7 motivos do porquê nós devemos sim ir às igrejas. Glória a Deus. 7 não. Epa, eu não posso ser. São 8 motivos. Então, existem mais. Mas esses aqui foram selecionados porque são aqueles que efetivamente mostram aquilo que o verdadeiro cristão deve ser dentro da casa de nosso Senhor. Amém? Amém. O primeiro motivo para que o crente venha realmente para o Senhor, para deixar Satanás ficar no chão e não poder falar mais nada, é porque a igreja, quando está reunida, a igreja, quando está em verdadeira comunhão, a igreja, quando está realmente desejoso fazer a obra de nosso Senhor, a igreja é uma instituição divina. Glória a Deus. Isso é bíblico. Tá? Se nós formos lá em Isaías 56, versículo 7 e 8, diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim, diz o Senhor, Deus, que congrega, olha o termo, congrega os dispersos de Israel, ainda ajudarei aos que já se graduaram. Então, a própria palavra diz que a igreja ela tem que ter congregação, tem que ser um só povo. Querem mais? Em 1 Reis 18, 29, diz assim: para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual eu preste. O meu nome estará ali para ouvir da oração do teu servo que der neste lugar. Então a palavra é de Deus. E a casa de oração é o local ideal para que haja a comunhão das igrejas. E por consequência, cristãos. Glória a Deus. Todos nós, enquanto estamos diante da palavra, crendo e perseverando a palavra até o fim. Nós estamos de acordo com aquilo que Jesus Cristo determinou quando fundamentou a palavra. A palavra essa
que advém de Deus Pai, para que todos nós tivéssemos condições de, diante do Pai, sermos realmente adoradores. Glória a Deus. O segundo motivo diz o seguinte, que a igreja é importante, nós temos que viver a igreja, porque aqui se ouve o que ela acaba de fazer na boca. Aqui se ouve o testemunho e se dá testemunho. Glória a Deus. E não é em casa, nem familiares, que vai falar testemunho. Já foi já. Ah, não, olha só, eu reuni 5, 6, 2, 10 pessoas e dá testemunho. Já virou a igreja. Então, não tem para onde correr, porque aonde houver dois ou mais reunidos no nome dele, ele estará presente. A igreja, ou estando em casa, ou no barraco, ou no monte, ou debaixo de uma árvore, ou sentado na grama, é a igreja. E isso já derruba todo aquele mito de que não podemos fazer o diferente de forma independente. Não existe. O terceiro motivo para que nós tenhamos de vir à igreja é o que normalmente os irmãos fazem quando chega, antes ou depois do culto, quando se reúne, nós batemos papo, e um chega e conversa com o outro, não, eu acho que não se puder fazer assim, não, porque isso? Aconselhamento. Nós, enquanto igrejas reunidas numa casa de oração, nós nos aconselhamos uns aos outros. E isso lá fora não se consegue. No meio familiar, em casa não se consegue. Tem que haver congregação. Tem que haver pessoas diferentes na família. Tem que haver pessoas estranhas para que possam compartilhar com os problemas e com as visões que eles têm, que ninguém vai ter. Às vezes a nossa visão não é a do irmão, porque às vezes tem uma visão mais adiantada do que a nossa. O que para a gente não é solução, não vai não, mas não, isso é fácil de resolver. É só para assim. Você fala assim, puxa, eu não pensei nisso antes. E é assim que acontece. Então, o conselho, quando parte de pessoas idôneas, não faz mal a ninguém, pelo contrário, né? E dentro da igreja é mais benéfico ainda, porque na igreja nós encontramos um povo de Aleluia. O quarto motivo, e que Satanás fica doido, ele chega à porta, quando o crente começa, eu não vou falar para o pastor, cadeia de fogo não, mas quando o crente ele chega e cisma, agora tem o orar e tem o orar. Tem a oração, nós estamos de pé, a gente fecha os olhos e a gente começa a falar com Deus. Nós falamos com Deus, porque ele está orando. E tem a oração, que é aquela que todo mundo se reúne, todo mundo vai fala assim, é hoje que eu derrubo o bicho. E quando começa a oração em conjunto de joelho, não há nenhum que pior da igreja, porque ele se queima todo. O poder está grande, o poder está grande, tem uma coisa que está fora. Então é mais um motivo para que nós venhamos às igrejas, congregar com os irmãos, porque é com a união, é com o fogo que desce, através das nossas orações em conjunto, e o inimigo não permanece na igreja. Eu vou embora. Falei a nossa errada? Não. Amém? Amém. Quinto motivo para que vem a igreja. E deixe de lado essa história de vida errada e essas modas que estão surgindo por aí. Mesmo batendo papo, mesmo aconselhando, existe uma coisa que a palavra, quando é dita, nós sentimos, não sei quem já sentiu, eu creio que todos. A gente sente aquela, quando não é aquele fogo dentro, só daquele fogo que a gente é tudo. Quem já sentiu isso aí? Amém. Quem já sentiu? Quando não é um fogo, é o calafrio. Ou então os dois juntos. Você tem aquele fogo, aquele é tudo. Isso nada mais é do que o Espírito Santo operando no governo.
E um dos motivos para servir também a igreja é que nós temos exortação através dele. A palavra, ela tem a força necessária para fazer a liberação de tudo. O Satanás, ele detesta isso. Ele não consegue ficar nisso. Então, a exortação uns aos outros, ela é importante dentro da igreja. Ah, mas eu queria dizer que na palavra onde é que diz isso? Hebreus 13 diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que não de vós se endureza por engano do pecado. Então, o que é exortar? Animar, estimular, incentivar, fazer com que o irmão esteja sempre acima. Igreja é o local de fazer com que as pessoas fiquem para cima. É verdade. Não é verdade? Então, é dessa forma que nós, enquanto cristãos, temos que fazer quando estamos dentro da igreja, da casa do Senhor. Porque a casa não é nossa, a casa é dele. Nós somos filhos dele. É a mesma coisa. Vocês têm a casa de vocês, das famílias. Então, é o pai, a mãe e os filhos. De quem é a casa? Da família. Mas quem é que manda? É o pai e a mãe ou são os filhos? Ah, bem, gente. O filho que manda? Não, pai, eu quero isso. Ele manda, não. É o pai e a mãe. A mesma forma é a igreja. A casa não é nossa, a casa é do pai. Então, quem ele manda, nós obedecemos. É assim. Glória a Deus. Sexto motivo: ajudar uns aos outros na fé. Apesar da fé ser individual, irmãos, apesar de cada um ter que cultivar o seu punhado de fé, que cada um de nós deve ter aquele punhado de fé que nós temos. É uma punhadinha. Cabe a nós pegarmos esse punhado de fé e regarmos, vamos cuidar dessa fé. E regando essa fé, ela vai crescendo e vai crescendo até se tornar uma árvore. Qual é a maior árvore que vocês conhecem? A árvore. Não? Ela está na árvore, né? Porque o grão é um pequenininho, mas a árvore ela é imensa. Assim é a fé. Cada um de nós recebe um punhado de fé. Só que a responsabilidade de cuidar da fé não é de nossa. Cada um recebe a fé para que cuida cada um os dela, para que diante dele tenhamos realmente a valorização, o reconhecimento daquilo que ele nos deu. Certo? A palavra diz o quê? Que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir o quê? Então, como é que nós vamos chegar a esse estágio se nós não recuamos da fé? É só pensar, né? Então, a fé ela tem que haver. E quando nós estamos em comunhão, ajuda o outro. Aquele que se sente enfraquecido por determinados problemas, aquele que se sente enfraquecido porque algo deu errado, mas deu errado. Por que deu errado? Eu comecei. Não é isso não. Deu errado, entre aspas, porque não era o tempo do Senhor na tua vida. Para tudo que nós tenhamos para ter na nossa vida, prevalece o tempo e não o nosso. Então, aquilo às vezes que parece ser uma derrota para a nossa vida, ela hoje vai ser derrota. Mas vai ser vitória. Porque Deus ligou de algo desagradável que ia acontecer se nós insistirmos naquilo. Ah, não, eu queria, aqui o exemplo aqui, eu chamo de filho. O meu filho também, de filho. Reclamava o tempo todo. Como é que vai ter meu filho? Eu não aguento mais ficar em casa cuidando da Clara, a minha filha, a minha esposa se esbaltando em trabalhar, e eu aqui não consigo fazer nada, aí eu vou largar tudo de mão. Há um texto da fé. Não se deixa a fé atrás do poste, embaixo do colchão. Não, ela tem que estar aqui. A fé anda junto. Deus, ele nos testa o tempo todo. E se nós escurecermos na fé, como é que ele vai falar para meu filho? Eu vou te falar uma coisa que você me provou que você tem fé. Ele não vai falar. As coisas não são fáceis.
bom. Essa é desse jeito. Nada bem claro, mas quando vem é permanente. Oh, glória. Quando Deus dá, Deus não tira. Agora, Ele só dá quando a pessoa faz por merecer. E quando é para merecimento? Quando o mundo está vivo. Amém. É dessa forma. Nós temos que estar cumprindo aquilo que é a vontade dele. Provando a Ele que nós somos capazes. Nós estamos de acordo com o que Ele nos ensinou através de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Certamente, no tempo dele, Ele vai nos conceder aquilo que é a promessa dele na vida de cada um. E é assim que funciona. Satanás fala assim: você quer dar um carro hoje? Eu te dou. E ele dá. Satanás dá. Eu quero um dinheiro hoje. Ele vai dar. Mas pode contar que uma semana ele tira tudo. Ele não tem compromisso não. Ele dá para fazer você cair. Quando você cai, você chega lá em cima. Aí Deus. Não disse que era teu sistema ou não? Se eu disser para cair, já sentiu ou não? Ele é teu sistema? Então, Satanás ele dá. Depois que ele envergonha você, não, ele vai te você caiu, você agora não. É assim que funciona. Então, nós temos que estar de acordo com a palavra. Por mais difícil que esteja a vida, nós não podemos enfurecer. Por mais complicado que esteja a situação para se resolver, nós temos que estar com a fé do coração quebrantado. Ah, eu estou sozinho, preciso de apoio. Venha para a igreja, porque aqui a tua fé vai ser duplicada. Você nunca vai estar sozinho. Você vai entrar aqui com o ombro caído, como fala ali a Michelle, fica o ombro. E vai sair com o ombro assim, ereto, cabeça erguida, que vai saber, vai sair daqui, vai saber o que eu tenho um verdadeiro Pai. Glória a Deus. É assim que nós temos que pensar. Nós somos levados à categoria de Israel espiritual de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de chocadeira, não. Sétimo motivo para seguir a igreja. Tem tanta coisa a falar, mas. Sétimo motivo para seguir a igreja. Alguns falam assim: quem será que vai pregar hoje? Será o pastor? Será o presbítero? Não. Não importa. O importante é que a gente vem à igreja imbuído de que nós estamos vindo para ouvir e ser ministrado. A gente vem à igreja para ouvir a palavra, para receber a administração e, juntamente com o ouvir e a administração, nós sermos abençoados naquele instante, porque o Espírito Santo ele se move. Alguns falam em línguas, outros dão do livro, outros batem palma, outros levantam a mão. Não interessa a forma. O mover do Espírito Santo, ele presente isso que ele quer. Ele se move como ele quer. Não somos nós que escolhemos. É ele. Quem está no nosso meio, eu volto a falar. Não é Deus e não é Jesus Cristo. Eles estão agora, lá em cima. Quem está no nosso meio é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Foi ele que Jesus mandou e enviou quando ascendeu aos céus. E ele declarou isso. Quando ascender aos céus, pedirei ao Pai que envie o Espírito Santo para que possa consolar vocês. Então, quem está no nosso meio é o Espírito Santo de Deus. E ele se move da forma como ele quer. Amém? Amém, glória a Deus. É importante que a igreja porque o Espírito Santo ele não se move em casa quando ele está deitado na cama, na televisão, no jogo de futebol. Ele não se move. Agora, se ele se vai de batizar, aonde você estiver, está assim. É verdade. Pode ser mais de chuveiro, pode estar peladão. Se ele se vai de batizar, vai ser. Aí ele se move. Alguém já soube isso aí? De irmãos que estão batizados no Espírito Santo de vai de chuveiro? Dentro de ônibus lotado? Dentro de trem? Está cagando na rua, começando de repente dá um. O que é isso? Deixa. Se você não sabe o que é ser cristão, deixa o Espírito fazer aquilo que ele vai fazer. No momento que ele quer, ele quer. Ele se move como ele quer. Então, como cristãos, nós temos que ter a consciência e a ciência que quando o Espírito Santo resolver se mover, ele vai se mover. E não importa o local que você esteja. Amém?
motivo para que nós venhamos à igreja. Muito se fala em edificação. Edificar. Alô? Edificar. Para alguns fala assim, eu vou botar tijolo sobre tijolo para levantar o edifício. Edificar. No nosso caso, cristão, edificar significa elevar a alma até o Senhor. Edificar para nós cristãos significa fazermos parte do corpo de Cristo e estarmos diante dele a todo instante. Edificar significa sermos fiéis à palavra até o fim. Mesmo que soframos ameaças, mesmo que diga assim, olha assim, se você vai falar, eu vou te matar, eu vou dizer assim, não mata. Porque eu nunca vou exigir que seja do Senhor. Se eu estou aqui na igreja, é para ele, não você. É só isso. Então a edificação é importante nós adquirirmos quando estamos em comunhão. Porque é muito mais fácil, quando estamos em comunhão, quando estamos em conjunto, fazermos uma força só em conjunto do que tentarmos fazer de forma comunitária e solitária. Quer ver um exemplo? Uma coisa boa. Como é que Satanás age? Ele age sozinho? Quando vem um irmão, seja quem for, que o inimigo se manifesta, que ele fala logo, não mexe comigo não, que é religião. E ele nunca vem sozinho. Se ele não vem sozinho, por que nós temos que estar sozinhos? Se o inimigo busca se organizar para tentar derrubar aquilo que é a obra do Senhor, se ele quer desqualificar, descaracterizar aquilo que é a casa do Senhor e vem em bando, por que nós temos que fazer sozinhos? Não tem coerência. Se ele sendo que ele é, se organiza, nós, sabedores da palavra, temos que ser muito mais organizados. Amém, igreja? Eu queria, nesse momento, falar para vocês que realmente ser cristão não é fácil. Não é fácil. As pessoas que se convertem, elas têm que ser realmente parabenizadas, porque é uma escolha difícil. Tem que ter coragem, porque o ser cristão, nós somos apontados o tempo todo para tudo aquilo que nós vamos a fazer. Se nós cometemos qualquer erro que é normal, que todo mundo comete, tem que falar assim, olha, ele é cristão. Ele não pode errar. Às vezes a coisinha boa, aquele mesmo lá vai e faz, e ninguém fala nada. Mas só pelo fato de sermos cristãos, nós somos apontados. Então, irmãos, não é fácil. Nós temos que ter a certeza daquilo que nós queremos. Se nós resolvemos abraçar a causa do reino, nós temos que realmente abraçar. Nós não podemos ficar metade de um lado e metade do outro. Ou vai para a escola olhar. Ou então fala assim, para mim não. É a escolha de cada um. Se a pessoa vem à igreja, não é para vir à igreja porque o pastor é bonito, porque a banda toca bem, porque vai um cantor maravilhoso, eu vou à igreja porque eu quero bênção, eu vou à igreja porque... Nada disso. Nós temos que vir à igreja para sermos instrumentos. E como instrumentos, nos unirmos como corpo de Cristo, para que a obra do Senhor e o Santo Reino se estabeleça naquilo que pertence a Ele. Para finalizar, eu queria dizer, isso aqui eu escrevi já tem algum tempo, e eu estou na plataforma quando me solicitaram uma palavra naquilo que seria a certeza cristã. E, desde então, já que eu estou lá, eu sempre mantendo aqui trazendo então, e diz assim: felizes que diante do Senhor,
mostram-se de forma humilde, pois certa é a unção de sabedoria que admirará os céus e mudará a alma. Felizes os que se prostram diante de Deus Pai, e reconhecendo seus pecados, os declara, reconhecendo a própria beleza na presença do Senhor. Felizes os que ouvem, aprendem, guardam e praticam os ensinamentos e exemplos constantes nas Escrituras Sagradas, fundamentadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Felizes os que perseveram a palavra e atentos aos princípios e preceitos, conscientizam-se de que não há outro caminho, verdade e vida a não ser Jesus Cristo. Felizes os que vestem o novo mundo e no mundo permanecem no Espírito e verdade, porque estando no mundo, não são desse mundo. Aleluia. Felizes os que se assemelham ao verdadeiro pastor, Jesus Cristo, e valorizam o sacrifício dele na cruz, que nos libertou de tudo aquilo que somos merecedores. Felizes os que se entregam à obra do Senhor e com o coração quebrantado assumem a responsabilidade pelo encaminhar da sua vontade nesta terra. Felizes os que se esvaziam de si próprios e se diminuem para serem cheios das coisas dos céus e da presença soberana de Deus Pai através do seu Espírito Santo. Felizes os que ouvem a voz de Deus através da palavra sagrada e as guardam mesmo que a preço da própria vida. Felizes os que não esmorecem diante das facilidades que o mundo oferece, preferindo as conquistas através das dificuldades, advindas como provação. Felizes os que nada viram, nada veem e mesmo assim creem só pelo Deus. Glória a Deus. Felizes os que se mantêm igrejas e como templos do Espírito Santo são o genuíno corpo de Cristo. Glória a Deus. Felizes os que permitem o verbo soar como verso no coração e quebrantaram exalam fragrâncias que adornam os olhos de Deus. Felizes os que se dão e doam e nada esperam em troca. Felizes os que não fogem do combate e resistindo trilham o caminho e mantêm a fé. Felizes os que contemplam os olhos de Deus, vendo-os através da palavra sagrada. Amém. Glória a Então, Deus. irmãos e irmãs, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Glória a Deus. Sempre dando aquele conselho, eu gosto de falar isso dessa forma, conselho, que vocês estejam realmente imbuídos de serem parte do corpo de Cristo. Que vocês estejam imbuídos realmente de estarem sérios diante da palavra do nosso Senhor. Que vocês queiram realmente, apesar das dificuldades que nós encontramos no dia de hoje, e que aí fora nos serve a todo instante, que vocês estejam firmes no propósito de serem servos e instrumentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu desejo de coração. E que vocês não caiam nas armadilhas. Que vocês não estejam pensando, não, a luta é fácil, a batalha é fácil. Satanás, coitado, eu piso na cabeça dele, porque não é assim tão fácil. Se fosse tão fácil, ele não existiria atormentando a vida de todos os que tem por aí. Porque o papel dele é atormentar todos e buscar ver se alguém tem alguma brecha para tentar estabilizar aquilo que pertence ao nosso Senhor. Amém? Eu gostaria de ter de pé e eu vou solicitar que o pastor responsável por vocês, aquele que nosso Senhor deu a responsabilidade de conduzir até o retorno do nosso Senhor, para que ele faça a oração final e fale aquilo que eu sei que está no coração dele e que ele sabe que vai falar. Amém? Amém. Deixa eu só falar rapidinho. Agora eu não tenho falar uma coisa. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela palavra que o Senhor rega no nosso coração nessa noite. E não queremos sair daqui, Senhor, e não queremos ser como Tiago nos irmãos